Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e passe. Hoje temos mais alguns recadinhos. Vocês estão vendo aqui na tela. Não estava, né? Já tirou. A nossa casa está precisando de cestas básicas. Aqueles que não puderem ajudar com cesta básica, que ajude com mantimentos para a gente poder montar as cestas básicas. Porque, na realidade, a gente fica num local aqui de muita necessidade, né? Então, muitos vêm bater a nossa porta pedindo uma cesta básica. Então, nós temos ali um número X de cestas básicas que a gente fornece para as pessoas que já são cadastradas. Mas, cada dia mais, aparecem mais famílias pedindo uma cesta básica, né? A gente sabe que a alimentação está muito cara. Nós que vamos nos mercados, né, a gente tem noção que está muito cara a alimentação. E até o básico falta para essas pessoas. Então, a gente iniciou essa campanha, doe uma cesta básica, mas também você pode doar o mantimento para que a gente possa elaborar essa cesta básica. Entendeu? Porque eu sempre falo que o pouco é o nada, né? De 1 para cima já é muito, não é verdade? Então, 1 quilo de cada 1 quilo de feijão, a pessoa traz 1 quilo de feijão, traz 1 quilo de arroz, 1 litro de óleo, enfim, um pouquinho de cada um a gente monta uma cesta básica, ou monta várias, né? Então, o importante é isso, é que um pouquinho de cada um ajuda muito a casa, né? E ajuda muito esses irmãos que vêm batendo aqui diariamente a nossa porta. E não tem como a gente não auxiliar os irmãos, né? Porque a gente sabe que a necessidade é muita. Outro dia eu vi uma senhora aqui, uma senhora muito idosa. Ela botou a cesta básica na cabeça para levar para casa. Vocês imaginam isso? A gente pensa, né? Eu olhei assim e falei, mas como é que a senhora vai levar essa cesta básica? Ah, minha filha, eu dou um jeito. Ela pegou, colocou um pedaço de pano na cabeça, colocou a cesta básica em cima da cabeça e foi embora. Já imaginou que situação? Né? Uma senhorinha desse tamaninho assim. Deve ter os seus 70 anos de idade. Né? Então, para a gente ver como que a necessidade é muita. E quando a pessoa tem essa necessidade, ela não olha o obstáculo. Ela não vê nada. Ela simplesmente vai e tenta solucionar o seu problema. Não é verdade? E nós temos também as sacolinhas das crianças para dezembro. Né? Eu sempre dou aqui a dica de pegar, dividir com algum familiar. Às vezes a pessoa pensa, mas uma sacolinha, não tenho condições de montar. Mas se você dividir com um amigo ou com um familiar, acaba dando para fazer. Né? O importante não é coisas caras, o importante é que a gente faça com muito amor, como eu sempre falo aqui, né? O importante é que nós tenhamos amor ao realizar essa sacolinha, ao montar essa sacolinha. Né? Que a gente compre ali uma roupinha simples, um calçado simples, um brinquedo simples, porque para a criança vai ser maravilhoso. Porque quando a criança pega aquele pacote, e quando ela abre, ela fica maravilhada. Porque ali, aquela roupinha nova, aquele brinquedo novo, aquele calçadinho novo, né? A criança fica muito feliz. E, claro, a gente acaba ajudando essas famílias também, de uma forma ou de outra, né? Nosso palestrante hoje é o nosso irmão Abel, trabalhador da casa, que vai nos passar, né, o aprendizado da tarde de hoje. E que possamos sempre levar esse aprendizado para o nosso lar, para o nosso dia a dia, que ele faça uma diferença na nossa vida. Porque se nós sairmos daqui do jeito que nós chegamos, alguma coisa de errado tem. A gente tem que sair melhor aqui da casa. Mais confiante, mais otimista, com a nossa fé mais fortalecida e com a nossa esperança renovada. Porque esse é o objetivo da espiritualidade maior. Que possamos sair daqui sempre melhores do que chegamos. Né? Eu vou ler a nossa mensagem do De Luca, o nosso livrinho Sempre Melhor.
Quem cede espaço à tristeza, manda embora a alegria. Diga firme para você: a partir de hoje eu vou escrever uma história bonita em minha vida. Cansei de sofrer, cansei de ficar reclamando do que não deu certo e deixando de fazer algo para dar certo. Hoje é o dia da minha independência espiritual. É o dia em que eu assumo o controle da minha vida. É o dia em que eu deixo de ser aquele coitado ou coitada e vou tomar as rédeas da situação, antes que os outros passem a comandar a minha vida. E se eu fizer isso, não tenho qualquer medo do futuro, porque sei que o futuro é a somatória de tudo aquilo que eu vou plantar em minha vida a partir de hoje. Então, uma bela reflexão para que nós possamos pensar no dia de hoje, né? Então vamos, neste momento, rogando ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade e não a nossa. Que possamos, neste momento, sentir a Sua presença, Senhor, junto a cada um de nós, tocando os nossos corações e as nossas almas. Sede conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Prazer estar de volta com vocês aqui. O tema de hoje, vocês estão vendo aí, né? Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 31 itens entre as mensagens, as instruções dos Espíritos. E não vai dar para a gente passar tudo, né? Porque é muito longo. Mas é um dos capítulos mais pesados para a gente, né? Que somos aqui companheiros de jornada, que temos os nossos sofrimentos. Então, vamos dar uma sequência aí, tentar tirar o máximo proveito disso aí. Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Vamos então aos contrastes que a gente vê na nossa vida, né, no nosso dia a dia aí. Vamos passar alguns slides aí, presta atenção nas fotos, um antes e um depois, tá bom? São aquelas coisas que a gente vê tão diferentes uma da outra, que é difícil para entender. Mas o Evangelho nos ajuda. Sabes que a espada da dor Uma Mercedes e um carrinho. entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir.
tantas diferenças, né, tantos contrastes em nossas vidas, vamos entender, tentar entender, né? Por que a gente vê tanta disparidade da nossa vida, na vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos. A gente está numa casa espírita aqui que presta um serviço de muitos anos para desassistidos, né? Moradores de rua. Então a gente vê a discrepância, a dificuldade que cada um tem, a facilidade que o outro tem. Então vamos pedir ajuda para que Jesus nos ajude a entender. Então vamos tentar entender essas diferenças que a gente vê. Primeiro passo, vamos ver bem-aventurados os aflitos. Vamos ver o que significam essas palavras realmente. Bem-aventurado é quem tem a felicidade perfeita. O aflito é quem está ansioso, aflitivo, perturbado. E a aflição é aquele estado de ânimo da gente, que é algo que está nos atormentando. É um tormento, é uma tribulação na nossa vida. E o capítulo começa lá no item 1, uma mensagem, Mateus, né, o capítulo 5, 4. O que ele fala? Bem-aventurados, ok. Bem-aventurados, todos felizes, são todos aqueles que choram, os famintos e os injustiçados. Ou seja, para eu ser bem-aventurado, eu tenho que chorar, tenho que passar fome, eu tenho que sofrer injustiça para ser consolado, ser saciado. Estranho, né? Lucas fala uma coisa parecida. Ele diz que os pobres vão ter o reino dos céus. Então, o rico não tem, só pobre, é preciso ser pobre. O faminto vai ser saciado e os que choram vão rir. Mas será que só os pobres têm essa dificuldade todas? E Lucas, continuando lá, né? Já no item 2, ai de vós ricos. Opa, então não somos só nós os pobres, né? Os ricos também têm o seu problema. Tendes a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides, porque irão chorar. Ok, então a coisa não pega só o pobre, não pega só os famintos, pega os ricos também. Vamos dar uma passeada lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a passagem do jugo leve, né? Que Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos nós estamos cansados e oprimidos. Todos nós precisamos de um consolo, de uma força. Não podemos desistir. E Jesus ainda disse, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo é aquela peça de madeira que eu colocava nos bois, né, para mantê-los alinhados, espetava os bichos para poder caminhar. Esse capítulo 5, ele traz 6 itens. Ele fala sobre a justiça das aflições. Ou seja, já diz que se nós sofremos aflições, é justo. As causas atuais, as causas anteriores, o esquecimento do passado, motivos de resignação. E o 6º item seria sobre suicídio e loucura. É um tema, prometo para você, se a próxima palestra vai ser só ele, porque é um assunto muito pesado, muito denso e muito longo, tá bom? Vamos começar no primeiro então, que é sobre a justiça das aflições. Lá vem um questionamento de novo. Por que tanta desigualdade? Por que uns ricos? Por que uns nascem pobres? Por que uns sofrem mais que os outros? Por que para um dá tudo certo, para o outro dá tudo errado? Por que a gente vê no nosso cotidiano o bem e o mal todo misturado? O item 6 desse capítulo, ele faz uma colocação interessante. Por que nós temos seres tão desgraçados e na mesma família, no lado deles, no mesmo teto, alguns são mais favorecidos que os outros? Essa discrepância, disparidade toda faz a gente se questionar muitas vezes, né? Eu tive isso muito na minha família. Éramos 7 filhos, completamente diferentes um do outro. E qual é a resposta, né, que veio para isso? Somente na vida futura pode-se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos. Ou seja, então, ficar lamentando o que nós passamos aqui nessa vida, vamos sofrer muito. Ele sugere que a gente pense na vida futura. Ok, estamos numa casa espírita, estamos estudando a doutrina, vamos acreditar então numa vida futura. A vida continua. Então esse nosso sofrimento tem que ter uma razão. Em algum momento ele vai passar. E continua o questionamento. Por que uns sofrem mais que os outros se não fizeram nada de mal? Se tudo que nós sofremos tem uma causa, e a gente acredita em Deus, acredita na justiça divina, essa causa tem que ser justa. Por quê? Um pai justo e amoroso jamais faria distinção entre seus filhos. Eu falei justo e bom, não é justo ou bom, tá? E se a gente acredita que Deus é infinitamente justo e bom, a gente não pode imaginar um Deus injusto.
imperfeito. Se ele tem todo o poder, toda a justiça, se não for assim, não seria Deus. Se ele é soberanamente bom e justo, não agiria com parcialidade. Ok? Mas aí vem, como é que a gente então pode... Ok, acreditamos na vida futura, como é que nós podemos suportar as nossas aflições? Continuando lá no item 1 do Evangelho. Vamos dar alguns recadinhos. A gente pode superar com fé no futuro, acreditando na continuidade da vida, ou sofrer achando que a vida acaba com a nossa morte. Tem muita gente que pensa nisso. Se eu tenho fé no futuro, eu vou ter o remédio para as minhas dores, porque eu sei que isso vai passar um dia. Se eu não tenho fé no futuro, eu vou continuar com as minhas angústias, com as minhas aflições, até o momento do meu desencarne. Ok? Vamos passar então para o item 2 do Evangelho, que são as causas atuais. Porque a gente começa a falar sobre doutrina espírita, você está pagando uma expiação, você está pagando coisa que você fez no passado. Mas nós temos causas atuais das nossas aflições. Vamos dar uma pensada nisso um pouquinho. Vamos entender as nossas aflições atuais e por que nós sofremos. Então eu fiz um esquemazinho aqui, ó. Temos aí as aflições, que elas podem ser desnecessárias. Porque eu estou sofrendo muitas vezes, não precisaria estar sofrendo. Por que eu sofro aflições que seriam consideradas desnecessárias? Porque elas foram causadas nessa vida presente, através de minhas más escolhas, dos meus comportamentos, das minhas atitudes. Isso vai causar um problema para mim. Eu estou criando um problema para mim mesmo. Por quê? Nós somos os nossos juízes. Deus não pune ninguém. Se nós passamos por problema, nós criamos. No caso aqui eu estou falando que são aflições desnecessárias. Nós as criamos. Se tivéssemos agido de uma forma diferente, elas não teriam acontecido. No outro lado, então, se nós temos as desnecessárias, nós temos as necessárias, que são as que vêm de vida passada, que podem ter duas opções, né? Pode ser uma expiação, que é aquilo que nós temos que resgatar o que nós fizemos para outros irmãos, nós temos que passar pelas mesmas situações, ou provas, quando nós nos desafiamos a alguns comportamentos, algumas atitudes, algumas situações que vamos vivenciar para provar que nós estamos melhor. Então, é prova ou expiação, ok? Então, isso a gente está trazendo de vidas passadas. Vamos refletir, então. Muitas vezes a gente pensa nos males que nos afligem hoje, o que nós estamos sofrendo, e se a gente parar para pensar muitas vezes, com calma, com tempo, por que nós estamos sofrendo, a gente vai chegar numa conclusão muito interessante. Se a gente não tivesse feito, deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação, ou seja, nós demos causa a esse problema, na nossa vida atual. E se prejudicamos alguém, a gente está com isso como débito, igual aquela conta no mercado lá, vamos lá, compramos, não pagamos, temos que pagar. Então, nessa vida que nós estamos aqui, a gente pode sofrer por vários motivos. Imprevidência, orgulho, ambição, vício, falta de perseverança, um mau procedimento, não saber controlar os seus desejos, sejam eles quais forem. Casamento por interesses, né? Sem haver amor, sem haver agir com o coração. Doenças que nós criamos para nós mesmos com excesso de todo tipo. Pais infelizes com os filhos porque não combateram as más tendências dos filhos quando tiveram oportunidade, quando eram crianças. Os pais têm o início da vida da criança, até mais ou menos os 7 anos, para colocar todos os bons conselhos, respeito, amor, né? Mas não fazem isso, o filho cresce depois, sem respeitar. E tem muitas outras coisas, tá? E olha que interessante. Tem pessoas que criam suas próprias tempestades e depois choram, reclamam porque chove. Quando a gente muda, o mundo se transforma para nós. Mas mesmo assim, a gente tem males que nós passamos que a gente não encontra explicação. Que parece o quê? Que está vindo para a gente como fatalidade. Fatalidade não existe, né? Mas a gente tem a impressão que sim. Não achamos explicação. Vamos lembrar então, o que traz lá o Evangelho para a gente no item 3. Um lembretezinho. Nem todo sofrimento que nós passamos pode ser decorrente de uma falta. Pode ser provas, nós já falamos nisso, né? Buscadas pelo Espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso. São desafios que nós estabelecemos para nós mesmos quando estamos lá planejando a nossa reencarnação. Tá bom? Mas eu quero passar por isso, por isso, por isso. E a espiritualidade sempre nos aconselhando. Falou, não faça isso, você não vai conseguir, dar uma amenizada, poupa aqui, deixa para a próxima. A gente sempre tem os bons conselhos.
E também a expiação, que é o pagamento de dívidas, ela sempre serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação, ok? Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, segue e não temas. Vamos falar então um pouquinho das causas anteriores das nossas aflições, aquilo que a gente não acha explicação nessa vida aqui. Temos aí uma pessoa já numa cadeira de roda. Esse rapaz, acho que muitos de vocês conhecem, né? É um australiano, palestrante, veja, não tem braço, não tem perna, é muito famoso. Criou uma família, ganha muito dinheiro. Esse rapaz, vocês vão lembrar, né? Nas Olimpíadas agora de Paris, o Gabrielzinho ganhou 2 medalhas de ouro aí, desde a dificuldade dele. Nós temos na instrução dos Espíritos aí a desgraça real, em que o Espírito que dá essa mensagem fala, sim, é uma desgraça real para os que só veem o presente. De novo aquela história, né? Não vamos nos ater ao momento presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um ato, mais do que o próprio ato. Então temos que estar sempre consciente do que estamos fazendo. Quais os problemas que poderemos acarretar com isso. Então nós temos aí, o que a gente pode ter de causas anteriores? Eu vou relatar só alguns, tá? Por exemplo, enfermidade de nascença, a pessoa já nasce com seus problemas. Como é que vai explicar isso, né? A pessoa nasce com deformidades. Perde pai, perde mãe, perde entes queridos, perde o amparo da família. Acidentes que acontecem sem previsão. Fortunas que são perdidas, são ganhas de uma hora para outra. Flagelos naturais. Crianças que morrem em tenra idade, vai entender, né? E tantas outras que vai por aí, né? O que essas pessoas fizeram nessa existência atual? Não tem nem como, né? Um cara na condição desses dois que eu mostrei para vocês fazer algum mal para eles mesmos. Será que não conseguiram evitar? Por que no lado deles, na mesma família, outros são favorecidos, como nós falamos lá no comecinho, no item 1. E, de novo, se todo efeito tem uma causa, essa miséria tem que ter uma causa. Então a gente pode concluir o quê? Deus, sendo infinitamente justo e bom, justo tem que ser essa causa do nosso sofrimento, da nossa aflição. Porque Deus não pune pelo bem que fez e nem pelo mal que não fez. Nós somos os nossos juízes. Tem alguns espíritos, quando se manifestam, não, eu vou ser julgado. Nós somos os nossos juízes. Nós sabemos que fizemos de errado. Deus não pune ninguém. Se estamos sofrendo, demos causa a isso. Nunca vamos esquecer isso, tá bom? E se a gente é punido, porque nós mesmos fizemos mal. E se não foi nessa vida, com certeza foi em outra. Não há sofrimento sem razão, ok? No item 4, nós temos aí o esquecimento do passado. Tá? Várias encarnações. Eu coloquei esse slide aí porque eu morava bem no Canal 3 aí há uns 15 anos atrás. E essa cena eu cheguei a ver, não exatamente esse rapaz, né? Mas tinha um rapaz novo, devia ter seus 25 anos. Ele dormia naquele buraco que tinha no meio do canal lá, né? E as pessoas passavam por cima e nenhum viu. É impressionante como a cena se repete aí. Nós estamos falando então do esquecimento do passado. Vamos passar uma borracha na nossa mente do que nós aprontamos. Será que dá para apagar simplesmente com a borracha? Isso fica impregnado na gente, né? O nosso perispírito registra tudo que nós fizemos aí. Não parece aqui, não parece ninguém, mas está marcado em nós. Quando chegamos lá no outro plano, nós refletimos tudo, né? Ninguém esconde nada. Ok. O esquecimento do passado. Se a gente esquece, é por uma boa causa. Vocês já pensaram, se tivéssemos lembrança do que fizemos em outras vidas, as consequências poderiam surgir disso? E na mesma casa, o marido sabe que a mulher foi que matou ele na encarnação anterior, ou que aquele filho foi o cara que largou ela na rua, alguma coisa assim. Seria uma coisa
terrível, né? Muitas perturbações. E esse esquecimento só ocorre aqui, enquanto estamos na vida corpórea. Interessante, ó, via de regra, normalmente o espírito renasce no mesmo núcleo, no mesmo meio em que ele viveu, estabelecendo relações com as mesmas pessoas, mas não necessariamente, tá? Dependendo da circunstância, da necessidade que ele tem, ele vai encarnar numa outra situação, no outro laço sanguíneo aqui no planeta Terra. Ao nascer, ele traz tudo aquilo que ele adquiriu. Nós nunca perdemos aquilo que nós já conquistamos. As coisas boas e as coisas ruins também ficam conosco. Nós temos que ir limpando isso. No item 5, né, os motivos de resignação. Primeiro, o que é resignação? É uma aceitação, é uma conformação, é uma conformidade, é paciência. Isso é resignação. Quais seriam os motivos para isso? Vamos seguir então. Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, os sofredores, porque serão consolados. Okay? Então todos nós temos uma esperança de nos curarmos. Ainda disse: sejam felizes por sofrer. Estranho isso, né? Pois as dores desse mundo são o pagamento de dívidas de faltas passadas. Ok, somos devedores, todos nós. Como devemos lá no mercado, no cartão de crédito, nós temos que pagar. As mesmas coisas com as nossas dores. Suportadas na terra, as dores poupam séculos de sofrimentos futuros. Cada vez que nós nos livramos de um problema, de uma negatividade que nós temos, de um comportamento ruim, a gente vai melhorando a nossa conduta. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, nessa casa espírita abençoada, a gente está num nível já de compreensão bem alto. E a gente sabe o que a gente precisa fazer. Mas vamos seguir. A borboletinha, você vê, ela nasce aí com uma lagarta, cria o casulo, vai se soltando até sair voando. Se alguém chegar nesse ponto aqui, entre esse e esse, e for dar uma mão para a borboleta, cortar, fazer um cortezinho ali para ela sair, o que vai acontecer? Ela vai morrer, porque ela precisa daquele esforço, daquele sofrimento para desenvolver músculos, desenvolver as asas e sair voando. Se você vai ajudar, ela não vai sobreviver, tá? Então o quê? O homem pode suavizar ou agravar a amargura dos seus desafios pela maneira com que ele encara a vida terrena. Nós temos sempre que estar lembrando o seguinte: isso aqui é muito temporário. A espiritualidade conta que essa nossa vida aqui, de 80, 90, 70, sei lá quantos anos, é um piscar de olhos. Quando chega lá, te arrepende de muitas coisas que não fez. Então, tomemos cuidado, que parece que aqui as coisas nunca vão passar, mas depois a gente vê que passou como se fosse um segundo. E pode alongar o sofrimento quando ele acredita na necessidade da duração, porque eu preciso sofrer muito, eu preciso sofrer muito. Não é assim, né? Nós temos sempre como amenizar os nossos sofrimentos. E nós encurtamos nosso sofrimento quando a gente entende cada encarnação que nós temos, cada objetivo que nós temos, o que nós vamos fazendo aqui, o que nós estamos nos propondo a fazer para melhorar. Ou seja, para cumprirmos o que estabelecemos lá em cima antes de vir. Esse capítulo, o item 5, traz uma questão muito interessante para a gente, que a gente sempre isso a gente vê muito acontecer, né? Que, olha, um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é desesperador, quer dizer, não tem mais cura. Será correto a gente poupar alguns minutos de sofrimento dele, apressando-lhe o fim? Ou seja, a eutanásia? E vamos ver a resposta. Quem responde essa questão foi São Luís. Ele fala o seguinte, olha: minorai, ou seja, diminua os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Nós não temos direito de dar cabo na nossa vida. Quantos casos a gente tem da pessoa achar que não vai suportar mais as dificuldades, se suicida, e o arrependimento é estrondoso depois. Vamos eliminar isso da nossa mente, tá? Então, sempre que puder ajudar qualquer irmãozinho que esteja em sofrimento, mesmo sem perspectiva de vida, minore. Coloque um travesseirinho na cabeça, facilite a vida dele, diminua o seu sofrimento e deixa que Deus tome conta do que vai acontecer com ele. Acredite, por mais amarga seja a experiência, os frutos desse aprendizado jamais se perderão,
e eles poderão nos tornar mais sábios e generosos. Por isso, cada vez que as lágrimas visitarem seu rosto, erga os olhos para o céu e agradeça. Você entenderam o recado? Nós temos que agradecer o sofrimento que estamos passando. Porque se estamos sofrendo, porque nós estamos pagando alguma coisa que nós fizemos. Estamos conseguindo pagar. Quando desistimos, nós não pagamos, vamos continuar com a dívida. Por isso, erga os olhos para o céu. Nós temos aí o recurso da oração, né? Temos o recurso de Jesus olhando por nós. Peçamos força para suportar as nossas dificuldades e agradecer. Porque se sofremos, nós demos causa para isso. E vai passar. Ok? Tudo que acontece em nossa vida, a gente planejou antes de vir para cá. Tudo. Alguns sofrimentos que a gente acha que não vai suportar, foram previstos. Como diz Jesus, ninguém tem o fardo, a cruz maior do que pode suportar. Ok? Vamos passar então para o item 6, na instrução dos Espíritos. Coincidentemente, essa mensagem desse Espírito aí, Delfina, de Girardin, foi que a gente leu hoje aqui no Evangelho dos Assistidos, do Prato de Sopa. Um dos trechinhos que eu achei muito interessante, eu quero repartir com vocês, ela fala o seguinte: ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, termina com a vida corporal e encontra compensação na vida futura. Mais uma vez a questão do estamos sofrendo, porque nós demos causa, estamos pagando uma dívida. Aceitemos o nosso sofrimento de cabeça erguida, pedindo força para suportarmos e não criarmos um problema maior. Outro espírito que dá uma instrução nesse capítulo também é o Santo Agostinho, quando ele fala sobre os que são os ditosos, quer dizer, os felizes são os que sofrem e choram. De novo, temos que ser felizes porque estamos sofrendo e chorando. Feliz, vamos entender o contexto, porque nós estamos pagando dívidas. E ele fala o seguinte, ó: alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventuranças. Aproveitemos sempre a oportunidade de aproveitar esse momento de sofrimento, trazemos em nosso favor, resgatando dívidas e colocando mais luz no nosso caminho. Lá em João a gente encontra: no mundo terei tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós podemos vencer o mundo. Tem uma mensagem muito interessante do Chico Xavier, porque o Chico, com todo aquele conhecimento, toda aquela bondade, ele passava por muitos apuros, né? Desde criança, com aquela madrinha que judiou muito dele, depois com todo aquele problema de saúde que ele teve, momentos de extrema tristeza. E com o Emmanuel do lado, às vezes ele reclamava muito com o Emmanuel. Ele passou uma mensagem muito interessante, eu vou compartilhar com vocês. Ó. Quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estava fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares, em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Esse Chico é Chico, né? Então, cada um de nós tem a sua cruz. Entendamos que ela não é mais pesada do que a gente pode suportar. Eu vou passar alguns slides de um desenho aí, e muitos de vocês conhecem, mas eu acho extremamente interessante porque ele ilustra bem o que a gente está falando com relação à nossa cruz, às nossas dificuldades. Tá bom? Sérgio, talvez tenha que abaixar um pouquinho, vamos ver. Okay. Opa, estou carregando a minha cruz, olha aí, ó. Muito pesada, Jesus. Tá louco, tá todo mundo indo. Eu vou cortar um pedacinho para facilitar, tá bom? Ah, legal, agora dá para ir. Ah, mas tá pesada ainda, tá louco, ó, tá todo mundo carregando, e a minha também. Vou tirar mais um pedacinho, tá bom, Jesus? Vou deixar ela mais leve. Assim dá para carregar melhor, né? Firme, forte. Ah, valeu, Jesus, obrigado, você é o cara. Aí chega, usa a cruz para passar a ponte e siga em frente. E agora? Vai ficar estacionado. A cruz é muito pequena. Tentou eliminar o sofrimento, não adianta. Vai ter que passar. Por quê? Nada nessa vida é por acaso, gente. Muitas vezes a gente quer livrar dessa cruz, que é o nosso sofrimento, que é nos dado. Mas para tudo tem um para que eu sofro e um porquê eu sofro. Muitas vezes o para quê é mais importante para a nossa reflexão. Para que eu estou sofrendo?
Sempre tem uma razão. Por quê? Deus nunca manda algo que a gente não conseguiria suportar. E se tentarmos abreviar os nossos caminhos, a gente com certeza vai ter problema. Eu volto a falar na questão do suicídio, que seria outro item desse capítulo, que vai ficar para uma outra oportunidade. As pessoas acharem que o suicídio resolverá tudo. É um dos maiores sofrimentos que o espírito tem quando comete esse ato aí. Nós temos o suicídio consciente e o inconsciente. O inconsciente, ele é amenizado, mas a responsabilidade é muito grande. Jesus nos orientou, com poucas palavras: aprendei comigo, porque eu sou brando, eu sou humilde de coração. Todos nós vamos seguir esse conselho. Pode aumentar aí um pouquinho. Na dúvida, na incerteza, busquemos Jesus. Se não sabemos como agir, aprendamos com Ele. Seja Ele nossa referência na situação difícil, perante os desafios da existência, ou a cada decisão que nos caiba. Esta é a proposta de Jesus para todos nós que estamos cansados e aflitos. Não há quem não passe por sofrimento. Todos nós. Nós estamos aqui numa jornada, todo mundo. Todos nós temos os nossos perrengues. Ou com a gente mesmo, ou com um parente dentro de casa, ou com um vizinho, ou no trabalho, com o chefe. Todo mundo tem. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós precisamos desse planeta para nos colocarmos à prova e testarmos a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa tolerância, praticarmos o perdão, a caridade, o amor ao próximo. Na dúvida, se nos colocarmos no lugar do outro e saber se gostaríamos que fizessem com a gente, o que vamos fazer com o outro. São uns recadinhos tão simples que Jesus disse. A gente falar é fácil, né? Mas colocar em prática que é difícil. E para concluir... Então aceita a sua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar a alegria e andar sozinho. Aceita. Eu tenho 1 minuto ainda. Vamos refletir sobre esse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Nós somos bem-aventurados porque estamos sofrendo, porque estamos tendo a oportunidade de resgatarmos nossas dívidas, de pagarmos problemas que nós mesmos causamos a nós e principalmente aos outros. Nós temos que passar por tudo aquilo que causamos aos nossos irmãos. Não adianta falar, Deus não gosta de mim, só acontece comigo, eu não mereço essa família. Justificativa a gente tem sempre. Mas para pensar um pouquinho. Acreditamos em Deus, sim. Deus, Pai maravilhoso, Pai de todos nós, somos todos irmãos, espíritos eternos. Estamos no momento da reencarnação, resgatando algumas dívidas que nós temos. Não são todas, porque não daria para pagar tudo. Todos nós somos devedores. Todos nós somos devedores. Mas todos nós temos a oportunidade, quantas vezes forem necessárias, de estarmos aqui, nos melhorando, nos perdoando, nos avaliando. O nosso pensamento é a nossa linguagem, o que pensamos é a nossa energia, é o que a gente projeta para nós mesmos. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos dê força, nos dê paz, nos dê paciência. Que essa luz que transbordou nesse local aqui para nós, nesse momento, permaneça conosco. Que vá conosco para os nossos lares, que tenhamos paciência, resignação e continuemos na nossa jornada. Se Deus quiser. Obrigado.